Olá, uma dúvida muito comum dos pacientes é relacionado à parte de metais pesados. Por isso eu resolvi fazer essa mini aula, né, explicativa para vocês, inclusive com vários slides que estão nas aulas que eu dou para os meus alunos médicos. A questão dos metais pesados era muito pouco falada ainda na medicina, principalmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, esse tema já é muito mais discutido, até vou mostrar para vocês alguns sites dos Estados Unidos. Aqui é um trabalho falando sobre essa questão do impacto dos metais pesados, por exemplo, na obesidade. Os metais pesados, eles acabam gerando um processo inflamatório muito grande no organismo, e isso contribui aí para um fator tanto da obesidade quanto das doenças crônicas relacionadas à obesidade. Ainda se fala muito pouco disso na medicina tradicional, mas dentro da medicina funcional já é um tema bastante estudado. Tá? O que a gente vê? E o que os trabalhos mostram? Que a exposição química, exposição ambiental, né? Hoje a gente é exposto a uma quantidade de substâncias químicas das quais a gente nunca foi exposto antes, tanto química quanto eletromagnética, vai gerar alterações epigenéticas, né, no nosso fenótipo. O que quer dizer isso? Como o nosso gene se manifesta. E alterações no nosso microbioma, principalmente no microbioma intestinal, alterando muito, principalmente nessas questões relacionadas à imunidade. Então, é muito comum um paciente falar, olha, mas não tinha histórico de diabetes na minha família, não tinha histórico de Alzheimer na minha família. Com as modificações epigenéticas, a gente passa a ter a expressão de doenças que antes não estavam lá na árvore genealógica. Tá? E os metais pesados contribuem muito para esse processo. Aqui é um dos sites americanos que mais fala sobre, na verdade, substâncias tóxicas em geral, não só metais pesados, tá? Mas tem bastante material sobre metal pesado nesse site, dá para vocês pesquisarem. E aqui eles elencam as principais substâncias tóxicas, as que mais causam toxicidade no organismo. Então, não é só sobre metais, tá? É dentro das substâncias químicas, as mais tóxicas. Arsênico sendo a primeira, tá? Chumbo a segunda, mercúrio a terceira. Então, são 3 metais pesados aí escalados entre as 3 substâncias mais tóxicas, isso inclusive para aumento de risco de câncer, tá? E eles mostram por tipo de metal, então o que o excesso de chumbo pode causar, tanto em exposições agudas quanto crônicas, em crianças, diferente um pouco dos adultos, mas em ambos está relacionados a alterações cognitivas de aprendizado, depressão, ansiedade, dor de cabeça, tremor, tontura, cansaço, nos adultos, impotência, nas crianças e nos adultos, irritabilidade. Então, tem uma série de sinais e sintomas que são muito inespecíficos, que a gente fala, que podem estar relacionados ou podem ser agravados pela presença dos metais pesados. Aqui um outro artigo mostrando, né, a questão dos metais pesados relacionados à esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, Alzheimer. Então, tem uma série de doenças que estão sendo relacionadas à presença dos metais. Inclusive, principalmente, aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de infarto, de derrame, né, de AVC, relacionado à presença dos metais, tá? Sendo aí o chumbo um dos principais, cádmio e até o excesso de cobre. A gente deveria ter capacidade de eliminar os metais pesados. O grande problema é que, como o nosso fígado, e hoje a gente tem uma exposição a diversas toxinas muito grande, inclusive a medicamentos, gordura no fígado, tudo que leva a uma sobrecarga do fígado vai diminuir a eliminação dos metais. A gente costuma dizer que o processo de eliminação pelo fígado, ele é quase como se fosse uma fila. As substâncias que precisam ser eliminadas, elas vão chegando e vão esperando a sua vez. Só que o fígado ele tem uma capacidade de entender o que é muito importante e o que dá para esperar um pouquinho. E o que acaba acontecendo? Como a gente tem que lidar com uma série de substâncias, o organismo já vem muitas vezes debilitado, já tem deficiência de nutriente, que é fundamental para esse processo de depuração, essa limpeza dos metais acaba não ocorrendo da forma como deveria. E muitas vezes o que o corpo faz? Armazena os metais pesados em outros órgãos, músculo, sistema nervoso central, gordura, e dificulta esse processo de eliminação. Uma outra coisa importante
para a gente pensar também é na questão da sinergia. O que acontece? A maior parte das substâncias, elas são avaliadas só para intoxicação aguda, e não em conjunto. Por exemplo, se eu estou usando um desodorante todo dia, que tem alumínio, e estou passando maquiagem todo dia, que tem chumbo, eu estou absorvendo os dois metais. Vocês vão ver na listinha que eu vou colocar para vocês de possíveis fontes de contaminação, que vocês estão expostos a metais pesados praticamente o dia todo. Né? Num organismo muito saudável, em geral, a gente tem essa capacidade de eliminar. Mas hoje, com o estilo de vida que a gente tem, é muito difícil a gente fazer isso sem ajuda. Então, a questão da toxicidade do metal pesado, ela vai depender do quanto a gente é exposto, o quanto a gente retém, tá? O quanto a gente assimila, e isso vai gerar ou não toxicidade e doença para o organismo. Tá? Aqui mostrando um pouquinho sobre como esses metais vão atuar, principalmente uma sobrecarga imunológica. Os pacientes que têm tendência à doença autoimune, ou que já têm doença autoimune, são ainda mais frágeis, tá? Acabam tendo uma piora expressiva dos quadros na presença de metais pesados. Além disso, a gente tem uma alteração da membrana da célula, causando lesão em todos os órgãos, e também a presença dos metais pesados diminui a absorção dos minerais, tá? Os principais metais: mercúrio, chumbo, arsênico, cádio, alumínio, níquel e flúor. Existem vários outros, né? A nossa tabela periódica cresce a cada dia mais metais são descobertos, inclusive. E essa é uma tabelinha que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que a visualização não está muito boa, mas é porque era uma tabela grande, a gente teve que reduzir. Na coluna vertical, a gente tem os metais pesados. E na coluna horizontal, os principais sistemas ou órgãos onde eles vão atuar. Então, tudo onde tem xizinho é onde aquele metal vai atuar. Se vocês olharem a segunda coluna, ali está escrito SNC, que é Sistema Nervoso Central. Praticamente todos os metais pesados vão atuar no Sistema Nervoso Central. Vivian, o que é isso? Aumento do risco de Parkinson, Alzheimer, demência, depressão, ansiedade, neuroinflamação, problemas de aprendizado, irritabilidade, enfim, tudo ligado às funções do Sistema Nervoso Central. Lembrando que o Sistema Nervoso Central é quem manda as orientações, digamos assim, os sinais, né, para outros órgãos trabalharem. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma alteração, inclusive, de produção hormonal, porque o sistema nervoso central não está trabalhando adequadamente. Um outro, ali, a última coluna de músculo esquelético, é um outro local onde os metais atuam bastante. Então, pode gerar dor, cansaço, né, dor muscular, sem uma causa aparente, tá? Além do sistema respiratório, prejudicando muito todo o processo de oxigenação do organismo, levando aí a um grande processo inflamatório. As principais fontes de contaminação de metal pesado, por isso que eu falei que está no nosso dia a dia, está presente o tempo todo, né, nas coisas que a gente faz, por isso que eu brinco até com os pacientes que a gente não fica sem metal pesado nem se ficar numa bolha, né? O grande problema é esse acúmulo de metal pesado ao longo do tempo. Por isso que a nossa indicação sempre é avaliar se tem metal pesado. A gente tem formas diversas de avaliar, não existe um teste perfeito, tem várias situações que vão interferir nisso, mas tem vários testes que a gente consegue ter um bom direcionamento. O exame de sangue é um dos piores dele, porque os metais, em geral, não ficam passeando na corrente sanguínea, como eu falei para vocês, eles depositam dentro das células, nos tecidos, e aí, pelo sangue, a gente só consegue avaliar intoxicação aguda, tá? Não uma contaminação crônica. O nosso organismo deveria ter capacidade de eliminar esses metais, mas sempre que alguma dessas fases, né, de desintoxicação, de detoxificação hepática não está funcionando bem, a gente tem um acúmulo desses metais. Por isso que não é só, além de tirar os metais pesados do processo de quelação, é muito importante o processo de nutrição celular, repor minerais e vitaminas e substâncias que ajudem o fígado a trabalhar melhor e conseguir auxiliar o organismo a eliminar esses metais, tá? Então, para o sucesso da quelação, a gente fala que a gente precisa disso, desse aporte de nutrientes adequados. Uma das principais vias de eliminação de metais pesados é pela quelação endovenosa, né? Um tratamento endovenoso que a gente faz com soro, com EDTA, com uma série de nutrientes, ou, se não,
com o ácido alfa-lipoico, ou eles em conjunto, inclusive. Por que aquela ação por via endovenosa é muito superior à por via oral? Porque a maior parte dos quelantes por via oral, eles não vão ter ação no sistema nervoso central, eles não vão conseguir tirar o metal que está lá no cérebro. E, além disso, a maior parte deles causa um processo que a gente chama de disbiose, eles vão irritando a parede do intestino e geram desconfortos gastrointestinais importantes. Então, por isso, a gente sempre opta pela via endovenosa, que é muito mais prática, acaba sendo mais segura por conta disso, causa menos desconforto para o paciente. O ácido alfa-lipoico é uma outra substância que a gente usa, tanto endovenoso quanto por via oral, porque ele tem uma série de outros benefícios, sendo um excelente antioxidante, mas ele também pode vir a piorar a desbiose intestinal quando utilizado por via oral, dependendo da dose, tá? Gente, é isso. O que acontece? Por que é tão importante que é lá? Porque não tem como a gente adubar um terreno assim. A gente precisa limpar o terreno para aí sim dar os nutrientes que o organismo precisa de forma adequada. Então, com o corpo a gente faz isso. A gente vai limpar antes de adubar. Não só os metais, a gente vai tentar diminuir tudo que gera um processo inflamatório no organismo, reduzir os alimentos inflamatórios, aumentar a ingesta de água, tirar os metais pesados, para conseguir nutrir esse organismo e o corpo conseguir funcionar, recuperar a função. Esse é o objetivo da medicina funcional. E é isso que a gente vai sempre visar nos nossos tratamentos. E é isso aí, a verdadeira saúde começa nas suas escolhas. Essa frase está aqui no nosso instituto, é a frase que eu uso para a vida. E eu ensino vocês exatamente para que vocês possam fazer escolhas conscientes.